estar mostrando agora para vocês como retirar o esquema de um motor que é uma bomba, 2 cavalos, 2 polos. O modelo dela é E56J, tá? Essa bomba aqui, ela estava rebobinada, original de fábrica, e o esquema dela então é um tanto diferente dos outros motores de 2 polos, tá? Eu fiz um desenho aqui e a gente vai pegar a referência da base do motor como se fosse o pé, tá? Daí a gente tem acesso às bobinas principais de frente com a gente, bobina principal 1 e vou denominar a bobina principal 2. Aí a bobina auxiliar aqui e aqui, a gente não vai estar falando dela, porque a bobina auxiliar é praticamente igual à dos outros motores de 2 polos. Se alguém se interessar depois, quiser saber, é só perguntar ali nos comentários, eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil, tá legal? Eu já fiz um desenho, deixei semi-pronto para que o vídeo não fique muito longo, tá? Então, olhando assim e olhando o desenho assim, aqui é a base do motor, como se fosse o pé, né? A bobina de baixo é a bobina, eu denominei ela como bobina B1, e a bobina de cima, bobina B2. Bobina de baixo, bobina de cima. O desenho em vermelho ainda continua sendo a bobina 1. O desenho preto também faz parte da bobina 1. Não confundam o desenho vermelho com uma bobina auxiliar, tá? Para quem já enrola motor e nunca pegou um desse, geralmente a gente faz a bobina auxiliar, o desenho em vermelho, esse é o meu costume. O de cima também, a bobina B2, o vermelho e o preto, eles são a mesma bobina. A diferença de troca de cores, porque essas duas bobinas, elas são feitas com 2 fios, e os 2 fios desse motor aqui, ele vem com o fio de alumínio e vem com o fio um verde e um dourado, justamente para diferenciar a bobina, uma bobina da outra, porque é uma bobina em cima da outra, tá? E aí eu já fiz uma marcação aqui também, né? Como você vê desse lado aqui, um desenho mais grosso e mais afastado. Esses riscos aqui são os fios de saída e a numeração do motor. Logo eu vou fazer a numeração já, tá? Quando é curto aqui, com esse espaço, eu chamo ele de saída. Então eu tenho a saída 1 e a saída 1 com o fio. Supomos que você coloque um fio, os 2 fios sejam da mesma cor, que é difícil a gente comprar fio de alumínio e de 2 cores, mas você coloque um espaguete ou uma fita crepe. Vamos denominar o fio preto e o fio vermelho. Você escreve com uma fita crepe aqui a saída 1 com fio com a fita crepe vermelha, a saída 1 com a fita crepe escrito em preto, e a entrada 1 do mesmo jeito. Então tem que ser a entrada 1 e a saída 1 vermelho, a entrada 1 e a saída 1 preto, ou da cor que você denominou, ou no espaguete branco, ou espaguete da cor que você escolher. Da mesma forma a bobina 2, e vejamos que assim, a entrada da bobina 1 tem que ficar de frente com a saída da bobina 2. Não invertam a bobina para ficar a entrada próximo da entrada, que daí não vai dar certo depois as ligações, tá? Então o mesmo esquema da bobina 1 é feito na bobina 2. Saída 2, fio preto, fita crepe escrita com a cor que você escolheu. Saída 2 com uma outra cor.
e entrada 1, entrada 2 e entrada 2 de novo. Digo isso porque saída 2 e saída 2, porque é a bobina 2, entrada 2 e entrada 2, porque é a bobina 2 também, para separar a bobina por bobina, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer o desenho. Aqui eu mostro já na sequência. Vou terminar o desenho para que ele fique completo e vocês saibam quais são os fios que vão sair aí, tá? Então, pessoal, terminando aqui o nosso desenho, a gente tem aqui, acompanhando o nosso fio e acompanhando o motor. Eu vou tentar explicar de um modo mais fácil, ver se dá para entender, tá? Vamos começar aqui pela bobina 1. Eles vão envolver a bobina 1 e a bobina 2, não tem jeito, né? Porque a ligação é essa. Então, assim, pegando da base do motor, acompanhando o desenho, nós temos aqui o fio número 1. A saída 1 da bobina 1 liga-se com a entrada 2 da bobina 2 e vira o fio número 1, tá? Aqui então nós temos aqui o fio número 1 seria esse daqui que ele arrebentou, olha. O fio número 1 do motor que estava original, com a corzinha aqui, dá pra gente ver aqui, a corzinha mais escura um pouco aqui, cor do cobre quase, né? Então o fio número 1, e ele vem aqui, ó, da saída da bobina 1 e da entrada da bobina 2. E o par dele, que seria o fio número 2, que aqui no nosso desenho também tá a entrada 1 da bobina 1 e saída 2 da bobina 2, seria o fio branco número 2. Então tá aqui, olha só, né? Entrada 1 da bobina, entrada 1 da bobina 1 e saída 2 da bobina 2, virando aqui o nosso fio branco número 2, né? Então a gente terminou aqui o 1 e o 2. Então vamos para o 1 e o 2 da nossa bobina vermelha. Então vamos para o 1 e o 2 da nossa bobina vermelha, tá? A entrada 1 da bobina vermelha, que vai ser aqui, no nosso caso, o fiozinho verde, fio de alumínio verde. A entrada 1 da bobina 1 liga-se com a saída 2 da bobina 2 e se torna o fio número 4, que é o fio amarelo, tá? Se você for seguir a cor do motor original, tá? Então tá aqui, ó, fio amarelo, fio amarelo com fio verde, né? Não confunda, aqui o fio verde é o fio de enrolação e o fio amarelo é o cabo de saída, tá? Eu só tô tentando explicar do modo aqui que tá original o motor. Então olha aqui, ó, entrada 1 da bobina 1 com o fio verde liga-se com a saída 1, com a saída 2, desculpa, da bobina 2. Entrada 1 com saída 2 e se torna o cabo número 4. O nosso desenho, lembrando que está como vermelho. E agora a gente vai pegar da bobina 1 a saída 1 e vai ligar com a entrada 2 e vai virar o fio laranja, que é o fio número 3. Então vamos pegar a saída 1. Aqui está o fio laranja.
saída 1 com entrada 2. E aí acaba o nossa ligação aqui dos cabos de saída principais, tá? Desculpem aí as engasgadas, tá? E os caminhões, carros passando aí, aqui não tem jeito de ser diferente. Eu vou deixar o modelo e o tamanho aí, as especificações desse motor na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí. Eu vou estar fazendo o possível aí para estar respondendo para vocês de uma maneira que entendam, tá legal? Se vocês gostaram do vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, vai ajudar no crescimento, eu agradeço muito. E muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!